Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Este é mais um culto transmitido hoje ao vivo, né? Graças a Deus, uma live da Igreja do Nazareno, da Praça da Bandeira, né? Teremos hoje a ministração da Santa Ceia do Senhor. Bem-vindo, povo de Deus, povo lindo, você, nosso amigo, nossa amiga que está também nos assistindo aí de sua casa, né? Talvez do trabalho, você que trabalha em escala, numa atividade que não parou. Seja muito bem-vindo, né? Estamos aí fazendo uma série de mensagens sobre da ressurreição ao Pentecoste. Você que tem acompanhado, hoje será a quinta mensagem. Estamos a 29 dias da Páscoa, né? Que passou a Páscoa, para chegarmos ao dia de número 50, que é o dia de Pentecoste. E antes de mais nada, eu quero parabenizar você, mamãe, né? Que hoje é o seu dia, né? Todo dia é o dia da mãe, dia das mães, mas hoje é um dia especial. Você que está aí, mamãe, seja muito abençoada por Deus, que a graça e a bondade do Senhor esteja sobre sua vida de uma forma ainda melhor, lhe dando sabedoria, lhe dando paciência, né? Nossos baixinhos não são fáceis, né? Nós temos aqui a nossa Sarinha, graças a Deus. Feliz Dia das Mães para minha amada esposa Bianca, né? E hoje é um dia assim de dupla alegria, né? O triplo, tem a Santa Ceia, é o Dia das Mães, e hoje também fazem 21 anos que eu pedi a minha esposa em casamento, né? 21 anos que nós estamos juntos, né? Nós começamos a namorar em 10 de maio de 99, né? E nesse dia, antes de namorar, eu pedi em casamento. Então hoje também fazem 21 anos que a gente está junto, né? A maioridade completa agora, né? Daqui 21 anos, né? A gente casou com 24, a gente está quase o mesmo tempo que tivemos de vida separado, estamos tendo de vida juntos, né? Mas estamos chegando já nesse ponto aí. Mas graças a Deus, que Deus te abençoe. Vamos orar, começar mais este culto, né? E que Deus honre e abençoe sua vida. Senhor, muito obrigado por este culto, ó Deus, que estamos começando, pelos teus filhos, ó Deus, que estão aí já conectados desde o início do culto, desde, Senhor, deste começo, para a glória e honra do teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela tua santidade, pelo teu amor, pela tua fidelidade, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, continue a nos abençoar, continue, ó Deus, a engrandecer o teu nome. Obrigado pelas mamães, ó Pai. Obrigado pela minha esposa, Senhor, ser mãe neste dia. Obrigado, Senhor, por cada mãe, Senhor, que tem aí lutado, ó Pai, para criar os seus filhos, ó Pai, para alimentá-los espiritualmente, para Deus alimentá-los, dar conforto, carinho. Sabemos, ó Deus, como é árduo o trabalho da mãe, Senhor, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, Senhor, como é um trabalho, Senhor, que requer dedicação, desgaste, Senhor, e essas mulheres guerreiras, Senhor, que o Senhor, ó Pai, tem abençoado. Por isso, ó Pai, te pedimos a tua graça, o teu amor e uma bênção especial. Quero te pedir também, ó Deus, para o Senhor consolar o coração daquelas mulheres, ó Deus, que querem ser mãe e não podem, ó Pai. E muitas vezes, ó Deus, hoje é um dia de alegria e de tristeza. Por muitos anos, ó Pai, nós tivemos essa experiência dentro de nosso lar, até que o Senhor, ó Pai, nos trouxe a Sara, ó Deus, fruto da tua escolha, Pai, passamos por todos os processos necessários que a lei, ó Pai, ordena, e veio a Sara. O nosso milagre, ó Pai, veio de forma diferente. E assim, ó Deus, eu quero abençoar, ó Deus, as famílias que estão também na fila de adoção, ó Deus. Para, Deus, que o Senhor escolha a criança certa para esta família, a família certa para esta criança. Às vezes queremos o milagre de uma forma, e o Senhor traz o milagre de outra forma, ó Deus. Quantas vezes, ó Deus, choramos nos dias da mãe e no dia das mães e no dia dos pais. Mas hoje o nosso coração se enche de alegria. Nossa Sara está ali, ó Pai, deitadinha, dormindo. Somos pais, somos mãe, ó Deus. E a tua palavra, Senhor, se firme em nossa vida, porque todos nós, ó Deus, somos filhos que o Senhor, ó Pai, nos adotou, como diz em João 1,12.
Quero orar, ó Deus, pelos aqueles que perderam a sua mãezinha, Deus. E hoje, ó Pai, é um dia, Senhor, de pensamentos, ó Pai, de reflexão. Ó Deus, por não terem a sua mãezinha perto deles, ó Pai. Consola esses corações, ó Deus, abatidos. Consola esses corações, ó Pai, enlutados. E que o teu nome, ó Pai, seja exaltado também, ó Deus, e haja, Deus, porque sempre há esperança, Pai, de encontrarmos os nossos entes queridos no reino dos céus. Assim, Deus, te louvamos por cada mãe, ó Deus, que está nos assistindo, por cada filho que honra a sua mãe, ó Pai. Senhor, que nenhum dos filhos, ó Pai, deixe de honrar a sua mãe ou seu pai, ó Pai, porque esta é uma promessa para a vida, Deus. Abençoe, ó Deus, a cada um neste momento. Tome nossa nação, livra essa nação, Pai, desse vírus, ó Pai, desse isolamento social. Livra-nos, ó Deus, para que possamos nos congregar novamente, para que a vida, Senhor, tome, ó Pai, um rumo melhor do que era antes. Abençoe nosso culto, receba como cheiro suave a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, por podermos Te adorar, ó Deus, pela internet. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. A Bia está ali operando o computador, né, para que tudo corra de muito bem feito. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, nós vamos ler dos versos 1 a 10. Mateus 28, de 1 a 10. Vai pegando aí a sua Bíblia, né? Nós já vamos começar a leitura, dá um tempinho para você achar, tá? Mas de qualquer forma nós vamos aí colocar na tela também, ok? O tema da mensagem de hoje é: o que acontece quando temos a experiência da ressurreição de Cristo em nós, né? É muito importante falarmos da morte e da ressurreição. Nós estamos fazendo uma série de mensagens falando não da morte de Cristo, mas da ressurreição, o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Ok? Então, Mateus, capítulo 28, versículo de 1 a 10, diz assim o texto: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E ide, pois, imediatamente, e dissei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vou tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Glória a Deus. Amados, falar da morte de Cristo e a morte de Cristo, a sua ressurreição, é algo que sempre mexe com aqueles que são santos, aqueles que amam o Senhor Jesus. É importante nós entendermos algumas coisas e o que cada coisa, cada ato de Cristo mexe e como ele interfere na nossa vida com Deus. A morte de Cristo na cruz, ela levou os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele tira de nós os pecados. Tudo aquilo que você fez de errado perante o Senhor, que traz esse peso, essa dor, esse vazio, isso foi levado na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ali naquela cruz, todo o
castigo da condenação que nós merecíamos estava sobre Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, a cada passo que Jesus dava, a cada situação que ele passava, a cada chicotada que ele passava, ele fazia aquilo para nos sarar, para nos trazer. Então, esse sofrimento, essa dor que ele passou, essa chicotada que ele recebeu, cusparadas na cara, socos, bofetadas, difamações, tudo isso que ele sofreu foi para nos trazer paz, para ele ser a nossa paz. Nosso perdão está no sangue derramado. Se andarmos na luz, conforme na luz de Jesus Cristo está, e temos paz uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nosso perdão está nesse sangue derramado. Se o problema do pecado é resolvido na morte, qual a importância, então, da sua ressurreição? Será que, se Jesus não tivesse ressurgido, as coisas não teria diferença nenhuma? Vivemos, irmãos, a experiência da morte de Cristo quando nos convertemos, somos perdoados pelos nossos pecados. Né? Adão viveu sem pecado, num tempo de promessa, num tempo ali no Jardim do Éden, em plena comunhão com Deus. E como é que nós podemos também viver uma vida de plena comunhão com Deus nesta terra? Será que isso é possível? Eu quero te dizer que sim, que é possível. Por quê? Porque os nossos pecados, eles foram perdoados. E o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Por isso, Jesus, quando ele disse sobre como nos achegar a Deus, ele usou a seguinte expressão: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Porque se ninguém vai ao Pai, ele não seria o caminho. Mas ele disse ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque ele também está no Pai. Ele é o caminho, ele é a porta e ele é o destino. Jesus ele está presente em toda a trajetória. E é justamente a morte de Cristo que nos permite sermos perdoados para termos acesso a isso. Abra comigo aí em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Vamos ler esse texto. Ele é muito importante para nós. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Fala assim, ó. E ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, para que você tivesse o perdão dos seus pecados, para que você tenha o perdão dos seus pecados, ele foi entregue na sua morte. Mas é a ressurreição que completa o ciclo. É que tira de você o peso do pecado, te dá a justificação que te permite agora ter acesso a um Deus santo. É mais ou menos assim. Jesus, com sua morte, ele tira o peso, tira o pecado de você. Mas na ressurreição, ele tira o peso do pecado que estava na sua alma. É como se você tivesse uma dívida e alguém decidisse pagar essa dívida para você. Ele vai pagar essa dívida para você, mas você vai ficar com aquela coisa na mente. Poxa, o que eu fiz? Que besteira é essa que eu fiz? Você fica remoendo aquela situação. Você não tem mais a dívida, mas você não se conforma com o que aconteceu. E aí, eu quero dizer, a ressurreição, ela te justificando, ela tira esse peso. Jesus, ele não só tira o pecado da sua vida, ele não só te limpa do pecado, mas ele tira o peso desse pecado, ele te liberta do peso do pecado, te liberta do peso da transgressão do pecado, te liberta do peso da condenação. Você não precisa mais ficar remoendo o passado, você não precisa mais ficar se lembrando do passado, porque quando Jesus ressuscitou, ele traz uma nova vida. Uma vida diferente. Jesus, ele morreu como o pior entre os homens.
Isaías vai dizer que era um homem de dores, aparência nenhuma, beleza alguma teria que quiséssemos nos aproximar dele. Mas ele ressuscita em um corpo glorificado, ele ressuscita em um corpo transformado, que atravessa paredes, que pode se alimentar, que é assunto aos céus. Uma vez mortos para o pecado, experimentamos a sepultura de Cristo junto com o nosso batismo. Abre aí agora, avança um pouquinho, Romanos 6, verso 1 a 4, olha o que diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis todos quantos vós batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui está a chave. Assim como, quando você aceitou Jesus, o velho homem, ele foi crucificado naquela cruz também. É como quando você aceita Jesus, é como se você pegasse o velho homem e crucificasse ele na sua cruz. E aí, quando você se batizou, ou você vai se batizar, esse velho homem que agora, essa velha natureza que agora foi crucificada, ela foi sepultada. Mas, e aí, acabou a história? Não. Quando você levanta das águas dos batismos, você levanta para uma nova vida. E é essa a importância. Jesus quer que você tenha uma nova vida em todos os aspectos da sua vida. A ressurreição nos garante um novo proceder. Um proceder aonde não é mais o passado que vai determinar as suas situações futuras, mas é agora a ação do Espírito Santo. Porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É preciso, querido, que você experimente enxergar a vida pelos olhos de Cristo. Porque isso é estar no caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Quando ele fala que eu sou o caminho e andar nesse caminho, é você tomar as suas decisões baseadas naquilo que Cristo está falando com você. E não no medo, não na angústia, não no tempo presente, não nas más notícias. O mundo, querido, está sendo preparado para o governo do anticristo. Isso não é de hoje. Isso já tem muito tempo que está sendo, e agora as coisas estão se encaixando cada vez mais. Mas não é porque o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo que você tem que tomar decisões baseadas no medo, na angústia, no temor. Você tem que tomar suas decisões baseadas naquilo que o Espírito Santo de Deus fala com você, naquilo que a Bíblia relata. E aí nós temos que entender essa coisa aqui bem interessante, porque a ressurreição, ela nos traz nova vida. Repare que a palavra do anjo, quando Jesus ressuscitou, é bem interessante. As duas coisas que é ordenada no Mateus 28, 1 a 10, as duas coisas não. Uma coisa é ordenada duas vezes, primeiro pelo anjo e depois por Jesus. Não tenham medo. Você não precisa temer, querido, essa pandemia. Você não precisa temer esse vírus. Quando eu digo não temer, não é ser inconsequente, não é ser uma pessoa que não respeite as regras, não é ser uma pessoa que não faça a sua parte, lavar as mãos, lavar tudo que chega em casa, evitar sair se você puder. Não é isso. Não temer é você não viver achando que você vai ficar doente. Tem gente que já está doente desde o primeiro dia da pandemia, porque acha que vai pegar o vírus, que vai morrer, que todo mundo vai morrer, e aí vive nessa angústia, nessa dor, nessa depressão, né? Nessa situação emocional trágica. A ressurreição, queridos, ela vem para tirar o nosso medo, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma postura de coragem diante de Jesus, diante de Deus, diante do mundo, diante das situações. Antes da ressurreição, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro teve medo. Ao ser interrogado por uma empregada, né,
dos judeus, ele teve tanto medo daquela mulher que ele negou Jesus. Ao negar Jesus a terceira vez, ele estava perto de Jesus, Jesus olha para dentro dos olhos dele, ele olha para Cristo, ele vê a besteira que fez. Mas depois da ressurreição, depois de viver essa experiência, depois de ter cheio do Espírito Santo, Pedro é preso e é ordenado a ele que ele não pregasse a Cristo. E o que acontece? Ele fala, olha, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Pedro entrega a sua vida a Cristo de uma forma total. Ele chega a ser crucificado de cabeça para baixo, por amor a Cristo. O medo já não faz mais parte de sua existência. E eu quero te fazer esse convite, querido, nessa manhã. Ter uma nova vida. Ter novas emoções. Ter novas experiências com Deus. A ressurreição, olha, eu vou ler de novo o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre nós pela glória do Pai, assim andemos nós também numa novidade de vida. Aquele que tinha problema com pornografia agora não vai ter mais, porque ele entende que para ele ter uma nova vida, ele não pode mais viver com esse tipo de coisa. Aquele que tinha um problema com mentira não vai ter mais. Aquele que tinha um casamento falido por causa de suas ações não vai ter um casamento abençoado, vai ter filhos abençoados. Aquele que tem Deus, ele vai transformar a sua vida numa novidade de vida. E é isso que Jesus está te convidando nessa manhã, a ter uma vida nova, a ter uma vida transformada, a ter uma vida diferente da vida que você tinha lá no mundo. Não só nos hábitos, não só nas coisas do que você faz, mas naquilo que você sente. Não pode haver mais ódio nesse coração, rancor, ira, ficar chamando os outros de chato, ficar aborrecendo, falando que você não suporta fulano, não suporta ciclano. Tem que haver um novo coração. Se Jesus realmente entrou na sua vida, tem que haver um novo coração, uma nova atitude, uma nova vida. Quando você sabe, quando você sobe das águas do batismo, você experimenta a ressurreição de Cristo. Uma nova vida. Eu quero continuar lendo contigo esse capítulo 6 de Romanos, a partir do verso 5. Olha o que diz. Se formos plantados, Romanos 6,5. Se formos plantados com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Jesus, ele quer que você viva a nova vida que ele te dá, porque ele ressurgiu. Versículo 6, pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, mas que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Jesus quer que a sua trajetória com Deus desfaça a sua natureza pecaminosa, para que você não viva mais esse conflito espiritual. Na quinta-feira nós tivemos um estudo bíblico muito interessante, nós estamos fazendo um panorama sobre o Pentateuco, e aí nós comentamos sobre a parte em que Deus fala para Caim. Caim, por que você caiu o seu semblante? Caim, ele vai oferecer uma oferta ao Senhor e Deus não recebe. Nem a Caim, nem a sua oferta. E aí Deus fala com Caim. Caim fica ali chateado e fala, por que você deixa cair o seu semblante? Por que você da forma? Olha, Caim, o pecado, se você procedeu bem, você será aceito. Mas se não procedeu bem, o pecado está na porta, mas compete a você dominá-lo. Compete a você não deixá-lo entrar no seu coração. E aí, queridos, eu quero te dizer isso. Jesus, ele te purifica de todo pecado, mas não pecar é uma decisão sua. Não errar é uma decisão sua, não é uma decisão de Deus em você, é uma decisão sua, porque cada um dará conta de si diante de Deus das nossas decisões. Às vezes você está tentando colocar na conta de Deus algo que é para você fazer. Você está dizendo, Deus, me dá força, porque senão eu não consigo deixar de pecar. Quando você deve tomar a decisão, Deus, eu vou parar de pecar.
eu tomo essa decisão. E aí, quando você se esforça para fazer isso, quando você esmurra sua carne para fazer isso, o Espírito Santo vem e te fortalece, para te dar graça para que você suporte. E aí você pode pedir o batismo com o Espírito Santo, a transformação de coração, a purificação de coração. Porque aquilo que você não faz mais com grande esforço, você agora vai continuar a não fazer sem como algo natural, sem ter que se esforçar, porque o Senhor purificou. Mas primeiro você tem que tomar a decisão de não pecar, e essa decisão é sua. É uma nova vida que você tem que ter. Quem tem que perdoar é você. Quem tem que tomar a decisão de perdoar é você. Não adianta você ficar orando, Senhor, limpa meu coração para que eu consiga perdoar. Ué, aí você não perdoa e o culpado de Deus é Deus que não limpou seu coração? Não. Quem tem que perdoar é você. E fala, Deus, eu não quero perdoar, mas eu perdoo em nome de Jesus. Eu não aceito esse rancor na minha vida, porque isso também é pecado, isso me afasta de Deus em nome de Deus, porque eu vou ter uma nova vida. E esse ódio, esse rancor, essa mágoa, essa dor, não faz mais parte de mim. Você que tem que tomar essa decisão. E perdão não se ministra, não se dá a quem merece, dá a quem não merece. Porque, versículo 7, Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se você, querido, entregou a sua vida a Jesus, se você deu a sua vida a Cristo, você crucificou o velho homem na cruz, é necessário que você agora viva uma nova vida. É necessário que paz, amor, união, temperança, longanimidade, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade façam parte da sua vida. É necessário que o fruto do Espírito Santo faça parte de você. Mas você, querido, tem que tomar uma decisão de ter uma nova vida, de dizer não para o pecado e dizer sim para o que é correto. Tem que parar de se sabotar. Parar de tomar decisões erradas, parar de usar o seu tempo de forma leviana. Como assim, pastor? Forma leviana. Não administrar o seu tempo para não ter tempo com Deus, para não ter tempo de leitura bíblica. Versículo 10. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. É preciso que nós vivamos para o Senhor. Como que é viver para o Senhor? É abandonar tudo e ficar só adorando tudo, não. É viver o seguinte, quer comer, quer beber, faça qualquer outra coisa. Faça para a glória de Deus. É você levantar de manhã, quando você tiver que trabalhar, não levantar reclamando. Às vezes dizer, Senhor, me usa no meu trabalho, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu. Você está insatisfeito com o seu trabalho, quer ganhar mais? Se capacite mais, porque o Senhor dá a cada um conforme a sua capacidade. Não adianta ficar reclamando. Você tem que se capacitar, tomar decisões corretas. Se preparar, nunca é tarde para voltar a estudar. Volte a estudar, faça um curso, se especialize, melhore o que você tem. Viva para Deus na sua casa. Peça a Deus. Eu tenho uma oração comigo, querido. Eu peço a Deus para ser um marido que corresponde às expectativas da minha esposa. Eu peço a Deus para ser um bom filho. Eu peço a Deus para ser um bom pastor. Eu peço a Deus para ser uma pessoa que corresponda e seja tudo aquilo que Deus me chamou para ser. Eu peço a Deus todos os dias, Senhor, faça a oração que Moisés fez. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para alcançar um coração sábio. Está disposto a mudar, porque quando a gente faz esse tipo de oração, Deus começa a mostrar para nós aquilo que a gente tem que mudar, aquilo que a gente tem que melhorar, aquilo que a gente está errado. Para viver uma nova vida, tem que abandonar a vida anterior. Versículo 11. Assim também vós, considerados como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer os seus desejos.
O desejo no corpo mortal, querido, ele vai existir. O desejo, a atração no corpo mortal, ele vai existir. Mas você não é mais escravo desse desejo. Você não é mais escravo dessa vontade. O desejo de dar uma boa resposta a quem te trata mal pode existir. Mas você não é escravo. É possível você controlar isso com a ação, com uma decisão. Falar, não, eu agora sou filho de Deus. E aí quando você pede, você passa a agir dessa maneira. O domínio próprio, se esforçando para isso, quando vem o batismo com o Espírito Santo, ele torna isso natural. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Às vezes você está vivendo num ambiente de pecado, num ambiente de idolatria, num ambiente que não favorece o reino de Deus. Mas olha o que a palavra de Deus diz: vivei como vivos entre os mortos. Você é o escolhido de Deus para revelar a graça de Deus no lugar que Deus te colocou. Seja esse lugar a sua casa, a sua rua, o seu prédio, a sua vizinhança, o seu trabalho, a sua família. Então pare de reclamar do lugar que você está, mas peça a Deus para cumprir o propósito de Deus nesse lugar, com a nova vida que a ressurreição de Cristo lhe dá. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. É por isso, queridos, que Deus disse lá para Caim: você pode dominar esse pensamento, você pode dominar essa ação. Por quê? Porque havia ali um compromisso de Deus de fortalecer os seus filhos e de estar sempre com eles. Deus sempre quis estar conosco. Deus jamais nos abandonou. Mas a Bíblia é clara, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Caim, Deus fala com Caim: olha, compete a você a dominar sobre esse pecado, a governar sobre ele, a não deixar ele governar você. Jesus tem uma nova vida para ti, querido. Jesus, ele quer encher o seu coração de paz, amor, alegria. Jesus quer te dar uma vida transformadora, que transforme outras vidas. Mas é muitas vezes preciso tomarmos uma decisão de entendermos que a ressurreição de Cristo nos traz uma nova vida e decidirmos viver essa nova vida. É interessante que Jesus nos ensina a não termos medo e a proclamar a sua ressurreição. Foi isso que Jesus falou com aquelas mulheres. Foi isso que Jesus falou com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Foi isso que Jesus falou com os discípulos. Abra comigo aí, queridos, em Mateus 28. Vamos voltar lá em Mateus agora. Mateus 28. Porque enquanto tem muita gente, querido, buscando a Deus, há outros que deveriam buscar a Deus, mas investem na mentira. Mateus 28, de 11 a 15, fala assim, ó: quando alguns dos guardas iam chegando na cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os líderes religiosos, decidiram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos, enquanto dormiam, e o furtaram. Caso isso chegue ao ouvido do governador, nós os convenceremos e vos colocaremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Corrupção. Havia uma coisa entre os soldados romanos, que era um protocolo do exército romano, que era o seguinte: o guarda, ele estava ali para proteger algo. Se aquilo fosse furtado, roubado, ou
se aquele fosse um prisioneiro e ele fugisse, o guarda pagava com a vida. Então, qual era o protocolo agora? Como Jesus não estava mais no túmulo, os guardas iriam morrer porque eles não protegeram o túmulo. Então, os líderes judeus, os religiosos, dão dinheiro, financiam a mentira. Instruem ele na mentira, o suborno para falar mentira, e fala, para deixar que a gente vai resolver isso com o governador, para que vocês não morram. Protege aqueles homens, para que eles divulguem a mentira. Quanta gente, irmãos, às vezes está aí divulgando a mentira. E nós que somos os portadores da verdade, porque Cristo é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Às vezes, não investimos na verdade como deveríamos investir. Não buscamos a verdade como deveríamos buscar. Estamos vendo, às vezes, do nosso lado, alguém envolvido em mentiras, em coisas que são destrutivas. Temos a oportunidade de ajudar essa pessoa, de trazer luz, de trazer a verdade. E por vergonha, não falamos nada. Nos omitimos. Deixamos a mentira prevalecer. Não podemos financiar a mentira. Não podemos deixar, querido, a mentira andar ao nosso redor e aí dizer, não falou nada comigo, está tudo bem. Não. Se você tem a oportunidade de falar dessa verdade, fale dessa verdade. Você é a luz que brilha nesse mundo. Jesus falou, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Você é a esperança de salvação do lugar em que você habita. Do lugar em que você convive, das pessoas perdidas que estão ali, condenadas ao inferno. E talvez seja uma palavra sua que vai transformar aquele coração. Então não tenha vergonha de falar dessa palavra, de combater a mentira. Lógico que com sabedoria, com moderação, com amor, não com agressão, não com tentando apontar só erro. Eu sou muito contra essa coisa da pessoa só apontar erro, um evangelho de apontamento. É com amor, oferecendo algo que é melhor. Mas se deixa ser um instrumento de Deus. Jesus falou para as mulheres, para os discípulos, a nova vida, queridos, nos enche da ação do Espírito Santo para nos dar força a falar deste evangelho. E nesse domingo de ceia, Jesus ele falou assim, fazer isto em memória de mim para anunciar a morte do Senhor até que eu venha. A Santa Ceia, queridos, ela nos lembra a morte e a ressurreição de Cristo para anunciarmos esta ressurreição. Passou esse mês entre a última Santa Ceia e hoje, para quantas pessoas você falou desse amor, dessa ressurreição? Para quantas pessoas você dividiu esse arder do Espírito Santo no seu coração? Talvez você diga, pastor, já não existe nenhum arder no meu coração, pastor. Eu estou vazio. Eu quero te fazer um convite a partir de hoje. Você pedir a Deus e falar, Senhor, me encha do teu Espírito. Me dá esta nova vida. Porque as pessoas investem pesado na mentira, querido. A televisão está aí cheia, os programas, a internet está aí cheio de mentiras, cheio de coisas, cheio de profanação, de idolatria, de coisas terríveis. E é preciso que o povo de Deus comece a se preocupar com isso. Porque chegará dias, queridos, as pessoas irão buscar, mas não terão. Eu lembro que assim que começou esse negócio do coronavírus, né? Nós lá numa reunião de escola bíblica dominical, eu falei, olha, gente, e depois num estudo bíblico que nós tivemos aqui sobre o livro de Apocalipse, eu falei, olha, o mundo está fechando as bases para ser governado pelo anticristo. Para o anticristo governar, a Bíblia diz que tem que haver dois ambientes mundiais. Primeiro, tem que haver um ambiente comercial, porque a Bíblia diz que ninguém poderá comprar ou vender
sem que tenha a marca para facilitar esse para poder entrar nesse sistema financeiro. Isso só será possível se o mundo tiver uma economia globalizada. Ele já tem. O que acontece hoje nos países vizinhos, né, na China, na Europa, Estados Unidos, atinge todo mundo. O dólar é a moeda internacional. Mas isso a nível de países já está muito bem fechado. Só que teria que estar a nível de população. E aí eu comentei, olha, a nível financeiro, o dinheiro tem que acabar. O dinheiro em espécie, porque será muito difícil o anticristo dominar o mundo se ele se ainda tiver dinheiro em espécie, porque nenhum comerciante pequeno vai deixar de vender para alguém que não tenha marca, que tenha dinheiro. Se a pessoa tem dinheiro, ela vai dar. Mas pelo sistema financeiro é fácil bloquear contas, é fácil bloquear o cartão, aí fica fácil. Então, logo no início da pandemia, eu falei, olha, o dinheiro vai ter que acabar. O próximo passo agora mundial vai ser acabar o dinheiro. Mas tem uma outra coisa que a Bíblia diz, que diz o seguinte, que ele se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus, para ser o único objeto de adoração. E isso ainda está um pouco longe de acontecer, porque as religiões ainda são muito fortes ao redor do mundo, esse pensamento religioso. E quais são os sistemas que fazem o endeusamento do seu líder político? É o sistema comunista, o sistema nazista, mas o nazismo, graças a Deus, é algo praticamente erradicado do nosso planeta, mas o sistema comunista ele é algo muito presente. Não na parte financeira, mas na parte ideológica. Porque o comunismo ele não aceita nenhum tipo de divindade. A China é comunista nesse sentido. O pensamento comunista está ali. Então, 1/3 da população já vive dentro desse sistema. As pessoas estão sendo cada vez mais ensinadas a não acreditarem, a não terem nenhuma religião. O número de 100 religiões, pessoas que não têm religião, aumenta cada vez mais. Então, ainda vai levar alguns anos para que o anticristo crie as bases religiosas para ele governar, porque tem que ter as duas, financeira e religiosa. Financeira está muito próximo. Essa semana a gente viu uma reportagem que na China já vai começar a ter agora uma criptomoeda que vai tirar o dinheiro do país. Não vai ter mais dinheiro em espécie, porque o dinheiro ele transmite o vírus. É algo sujo, né? Então não vai ter mais. E aí eu quero trazer isso à luz da palavra de Deus, da mensagem de hoje, é o seguinte. Chegará o tempo em que ser cristão e viver uma nova vida vai ser algo muito difícil. Talvez não na nossa geração, talvez na geração dos filhos da Sara. Eu imagino que o mundo já esteja mais ou menos preparado. Aqui ainda os 30, 40, 50 anos. Talvez na geração dos filhos da Sara, da minha filhinha de 3 anos. Mas o mundo está sendo preparado. Financeiramente, politicamente e religiosamente. São 3 pilares. Político, financeiro e religioso. Parte financeira está muito avançada, parte política está mais ou menos, parte religiosa ainda está muito fraco. Ainda precisa ter muitas mudanças na mente das pessoas para que todas as religiões se voltem para o anticristo e abandonando seus próprios deuses. O mundo ainda tem muito cristão, tem muita outras religiões que dificilmente deixará o seu Deus. A gente vê isso pela história. Antigamente as pessoas morriam pelos seus deuses. Até hoje matam e morrem por eles. E essa nova vida que a ressurreição nos traz, hoje, na nossa nação, é muito fácil viver e tem gente que fica dando desculpinhas. Mas tem países que o evangelho ele é proibido. Cristãos estão sendo mortos por pregar o evangelho. E lá, essa nova vida tem que ser prática. Ouvindo uma vez um pastor falando, ele roda o mundo atendendo as missões e a pessoas que pregam em lugares
que onde o evangelho é proibido, há países que quando a pessoa decide se batizar, quando ela se batiza, a família tem direito de matá-la, porque ela negou a fé da família. E pessoas morrem. Ser crente é algo muito difícil. E para nós, queridos, aqui, às vezes é tão fácil, por causa de picuinha, de pinima, de besteira, o povo não consegue e não está se voltando para Jesus. Temos que mudar, às vezes, os nossos pensamentos. Porque Jesus está sempre disposto a nos encontrar. Mateus 28, do versículo 18 a 20, vai falar algumas coisas muito interessantes. Lê comigo aqui. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Todo. Ele tem poder para transformar o seu coração, ele tem poder para transformar a sua vida, para transformar a sua família. Para isso, ele teve que resistir à tentação do diabo que lhes deu. O diabo lhe ofereceu na tentação o poder sobre os governos deste mundo. Lembra? Mostrou os governos do mundo e falou: tudo isso te darei se prostrarem e me adorarem. Até ali, o diabo tinha um domínio muito forte. Mas agora Jesus está dizendo: olha, o poder foi me dado. Todo o poder foi me dado. Eu agora. Só que eu vou exercer esse poder através de vocês, da minha igreja. Por isso ele diz assim: ó, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que eram alunos agora se tornarão professores. Eles mudaram a categoria. Eles avançaram no reino de Deus. Às vezes, querido, você está apanhando para aprender algo, quando você já deveria estar ensinando isso a alguém. Você está apanhando para aprender a ser paciente, quando você já deveria estar ensinando alguém a ser paciente. Você está apanhando para aprender a ter fé, quando você já deveria estar ensinando alguém a ter fé. Você está apanhando para aprender a viver pela graça, quando já deveria estar ensinando a fazer isso. Jesus não veio para simplesmente não somente perdoar os seus pecados, mas ele veio te trazer uma nova vida. Chega de viver cabisbaixo, choroso. Não estamos disso. Muita ele vai levantar, assumir que Deus que é do Santo e se revoltar contra as ações do diabo e se posicionar contra o pecado e dizer: não, a minha casa será uma casa de bênção, a minha casa será uma casa da glória e da graça de Deus. Mas Jesus fala, ó, versículo 20, ensinando-as a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido, Jesus está contigo todos os dias. Aquele dia que você amanhece triste, chateado, mas Jesus está contigo. Ele não te abandonou. Se for preciso, ele te carrega no colo. Mas o que Jesus quer de cada um de nós é que nós tenhamos uma vida nova. E uma vida nova só pode existir quando a gente deixa para trás as coisas que lá ficam. Deixa para trás as coisas que lá estão. E passemos a viver uma vida guiados pelo Espírito de Deus e não pelas nossas emoções. E nos enchemos dessa graça, desse amor, dessa palavra, para termos um coração abarrotado disso, para podermos falar disso. Jesus, ele nos ensina, ele nos dá autoridade, ele nos promove e ele garante que está conosco. Esses são os benefícios da ressurreição. Deixa Deus agir no seu coração.
Não aceite mais ser uma pessoa abaixo daquilo que Deus te chamou para ser. Eu quero fechar essa palavra lendo contigo o livro de Atos, capítulo 1, versos de 1 a 3, que fala algo tremendo. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só fazer, mas também ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas incontáveis provas, sendo visto por eles por 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Jesus ele apareceu por 40 dias aos seus discípulos e a várias pessoas. 40 na Bíblia representa o tempo de Deus de transição. O povo de Israel ele criou a terra de Canaã por 40 dias. Por representação, vai deixar de ser um povo nômade, livre, mas nômade no deserto para ter a sua terra. Por que eles espiaram a terra 40 dias e não creram em Deus, ficaram 40 anos no deserto. Agora para fazer a transição de um povo incrédulo para um povo que crê. Jesus, ele passou 40 dias no deserto onde iniciaram o seu ministério, fazendo a transição de um homem comum se revelar como o Filho de Deus. 40 na Bíblia representa a transição. E Jesus ele passou 40 dias na terra, depois de ressuscitar, para fazer a transição dos seus discípulos, entre pessoas que eram aprendizes para pessoas que iriam ensinar, para pessoas que se tornariam cheias do Espírito Santo, para prepará-los para serem do Espírito Santo. Por isso nós, há pouco tempo atrás, fizemos 40 dias de jejum. Há um tempo de transição, mas esse tempo de transição tem que ter início, meio e fim. Não abandone o seu chamado, porque os outros erraram. Não abandone o que Deus tem na sua vida, porque as outras pessoas te decepcionaram. Faz o que Deus mandou você fazer. Ensine a quem deveria ensinar pelo exemplo. 40 dias foi o tempo que Jesus andou ressurreto na terra, para mostrar à humanidade que ele estava vivo, que ele está vivo e que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para vivermos uma nova vida. Eu quero que você medite nessa palavra, louve ao Senhor, e na volta vamos orar ao Senhor e vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Louve ao Senhor com o nosso irmão Eduardo nesse momento. Medite nessa palavra. Faça esse momento de adoração. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender que se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha
Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte, Senhor, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida. Senhor, a tua palavra nos mostra que a tua ressurreição nos traz uma nova vida. Eu quero, ó Deus, nesse momento, orar por esse meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, te pedindo, ó Deus, que essa pessoa, Pai, viva uma novidade de vida. Viva um tempo, ó Deus, de santidade, de amor, de felicidade. Quebra, Deus, toda a artimanha do diabo, todo o laço demoníaco, toda a cilada de Satanás, ó Deus, sobre essa pessoa. Quebra, Deus, toda a armadilha, Senhor. Toda enfermidade, ó Pai, seja destruída. E que a cada dia, Deus, a tua paz e a tua luz esteja sobre esta vida. Restaura a sua saúde, sua família, sua vida financeira, suas emoções. Restaura, Deus, os convívios, os relacionamentos. Assim, ó Deus, eu abençoo o teu povo e oro por ele. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23.
fala assim: mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos os que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Paulo instruindo aqui aos Coríntios, quero convidar aqui minha esposa para estar comigo, né, para nós cearmos juntos. Ele fala algumas verdades muito interessantes. Ele diz que ninguém que conhece, que entende o significado da ceia do Senhor, deve ficar de fora desse momento de comunhão. Mas, seja bem-vindo, amor. Ela está ali no computador operando as coisas. Paz, povo. Amém. E ele diz que ninguém deve ficar de fora. Nenhum pecado deve te tirar dessa mesa. E não há dinheiro algum que possa te trazer a essa mesa. Porque ela foi paga com o preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E se você não tem vivido uma nova vida, uma vida transformadora, é hora de você agora orar ao Senhor, fazer um voto ao Senhor de fidelidade, pedir perdão e começar a ter uma nova vida. E eu quero fazer esse convite nessa manhã, de você falar: Deus, me perdoa, me ajuda a ter essa nova vida. E nós não damos ceias a crianças. Por que não damos? Apesar de Jesus falar: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, logo as crianças inocentes não têm o discernimento, e por isso são cidadãos dos céus. Se elas não sabem ainda discernir entre o bem e o mal, são inocentes. Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos. Paulo ele vai nos ensinar que comer e beber sem discernir o corpo do Senhor é comer e beber para a sua própria condenação. Logo, a criança ela não tem ainda o discernimento, ela não tem ainda a consciência de entender os elementos e o seu significado. Por isso, não porque elas não sejam santas, mas porque ainda não é dado a elas uma idade de raciocínio para ter esse discernimento. Por isso nós não servimos a ceia para crianças. O ideal é que, a partir do momento que a criança entenda isso, então seja explicado a ela todas as coisas, ela se batize e aí passe a tomar a ceia. Essa não é uma ceia nazarena, é uma ceia do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a participar dela e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Você que tem nos acompanhado e quiser participar, você que está em comunhão com a sua igreja, em comunhão com Cristo, pode preparar, que preparou o seu pão e vinho, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir aí o pessoal da nossa igreja que está participando, que antes de cear, tire uma foto, se você puder, tiver como, né, para botar lá no grupo. E faça desse momento um momento de transformação. E faça um voto a Deus, e a partir desse momento você também se comprometer a anunciar a morte do Senhor. Porque a ceia não é apenas um ato religioso, mas é um ato de compromisso com Jesus. Porque ele é o que Paulo falou. Jesus disse: fazendo isso, anunciais a minha morte até que eu venha. Por isso eu quero orar, consagrar. Pegue o seu pão. Senhor, neste momento,
Eu consagro, ó Deus, este pão que está em minhas mãos e o pão, ó Deus, que está na mão de cada filho teu que está nos acompanhando nesse momento, nesse 10 de maio de 2020, ó Pai, agora de manhã, para, Senhor, ser, ó Pai, ter a sua comunhão contigo, ó Deus, revelado, Senhor, nesse sacramento. Consagro a Ti este pão, ó Deus, para representar o Teu corpo, que foi entregue por nós, sepultado por nós e ressuscitado, para nos garantir uma nova vida e a vida eterna. Por isso, ó Deus, consagramos a Ti este pão. Obrigado pelos Teus filhos, ó Deus, que estão agora fazendo este ato, se comprometendo, ó Deus, a falar do Teu amor, se comprometendo, Senhor, a viver uma nova vida. Fortalece essa decisão que cada um tomou, ó Deus. E engrandeça o Teu santo nome, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, eu consagro a Ti esses cálices. Esses que estão aqui à minha frente e todos esses, ó Deus, que estão aí junto com o Teu povo. Para, Senhor, a partir de agora, representar o cálice da nova aliança do Teu sangue. Representar, ó Deus, o Teu sangue que foi vertido por nós na cruz. Quando o Senhor olha para a terra agora, o Senhor vê, ó Pai, o Seu corpo e o Seu sangue. Não que isso tenha se transformado em corpo e sangue de Cristo, porque são símbolos. Mas a partir de agora tem o mesmo peso espiritual. Por isso, ó Deus, nós consagramos a Ti para vivermos em comunhão e em celebração, e comermos e bebermos em memória de Ti. Consagramos a Ti o cálice. Pegue o cálice, entregue às pessoas que estão do seu lado, e ao receber, troque com ela e fala: eu tenho comunhão contigo, porque em Cristo somos um. Eu tenho comunhão contigo, porque em Cristo somos um. Troque com seus membros da sua família. Tenha esse momento de comunhão em nome de Jesus. Pega um pedacinho de pão, sirva. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo partido, disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos em memória de Cristo. Por semelhante modo, após ter ceado, pegou ele o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Bebamos todos em memória de Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Faz a oração minha. Pai, te agradecemos, Deus, por esta manhã, Senhor amado, tão gloriosa em Tua presença, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de poder participar da Tua mesa, Senhor, de ceiarmos, ó Deus querido. Ainda, Senhor, que não estejamos juntos fisicamente, Senhor amado, nós podemos sentir, Senhor Deus, o carinho, a presença dos nossos irmãos, ó Deus, através deste canal, Senhor amado. Podemos sentir a Tua presença entre nós, Senhor. Podemos render graças a Ti, Deus, porque nós não perdemos a comunhão contigo, não perdemos a comunhão com o corpo de Cristo, Senhor. O Senhor continua sendo o centro das nossas vidas e somos tão gratos a Ti, Senhor amado, por ter entregue Seu Filho Jesus naquela cruz por nós. Somos tão gratos a Ti, Senhor amado, pelo Seu amor incondicional. Somos tão gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Obrigada porque Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, que vive e reina para todo sempre. Seja adorado, seja exaltado. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Que bênção. Você tem um dia de bênção, um dia de honra, um dia de louvor. Quinta-feira teremos o nosso estudo bíblico. Nós vamos começar ali, a partir do dilúvio até Abraão, falando um pouquinho da Torre de Babel. Tá? Já lemos algumas coisas, alguns
relatos arqueológicos, coisas bem bacanas, tem sido um momento de muita bênção, né? Vamos ver se a gente faz aí, continua pelo Skype, ou parece que o Zoom já corrigiu todas as questões de vulnerabilidades, então a gente já pode usar o Zoom de novo, que acho que é bem melhor do que o Skype, né? Mas vamos ver se que a gente vai usar, a gente vai botar lá no grupo. E você que está nos assistindo, quiser participar, só colocar na mensagem aí dizendo que você quer participar, que a gente também te manda um link. Toda quinta-feira a gente faz esse estudo bíblico, tá ok? Das 20 horas até as 22 horas, todas as quintas-feiras, ok? E domingo, 10h30 aqui. Aos irmãos da igreja, eu vou pedir um pouquinho mais do seu tempo, mais uns 10 minutinhos. Nós vamos terminar aqui a live e vamos fazer uma reuniãozinha no Skype, porque eu tenho que passar uma informação muito importante para vocês, né? Mas é uma questão interna da igreja, então vou orar, abençoando a sua vida, e vamos abrir então essa reuniãozinha lá no Skype, eu vou mandar lá no grupo da igreja. É bem rapidinho, tá? É uma informação importante, mas tem que ser passada para os irmãos, ok? Nessa oração também vou estar consagrando você, né, que tem sido dizimista, tem dado as suas ofertas, né, tem conversado com a tesouraria, abençoando a sua vida. Senhor, obrigado por este culto, obrigado a Deus, porque Tu és o nosso Senhor. Obrigado pela Santa Ceia que celebramos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ministrado em nossas vidas. Eu te peço, a Deus, agora em nome de Jesus, opera o Teu milagre e dá, a Deus, saúde, imuniza, a Deus, os Teus filhos. Conforta o coração, ó Deus, do Diógenes, ó Deus, que perdeu seu paizinho essa semana, Deus. Atua, Senhor, no coração e na saúde dos teus filhos para que não peguem, ó Deus, essa enfermidade, mas se porventura pegarem, ó Pai, que não desenvolvam a forma grave dela, ó Deus, e que o teu nome, ó Deus, seja exaltado, ó Pai, em nossas vidas. Senhor, consagra a Ti os dízimos e ofertas, ó Pai, que teu povo tem dado a Ti mesmo, ó Pai, afastados. Multiplica na vida do teu povo, ó Pai. Temos, ó Pai, uma igreja fiel, que tem, ó Deus, sido, ó Deus, fiel em todas as coisas. Então, a Ti oramos, ó Pai. Se é com a nossa reunião que vamos fazer agora, Deus, ali pelo Skype, e que a Tua glória, a Tua misericórdia seja conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Queridos, que Deus abençoe, um bom dia, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Até quinta-feira no nosso estudo bíblico. A paz do Senhor. Foi, Bi?